sobre o que vocês entendem de doença. Eu gosto de interagir, tá, pessoal, com vocês. Eu tenho um ajudante aqui. De vez em quando ele vai nos colaborar aqui falando um pouquinho. Então eu já pedi para ele sentar aqui porque nós fazemos a palestra juntos. Então vamos lá, doença. O que vem na cabeça? Não precisa nem construir muito, só falem aí o que vem na cabeça. Nós criamos. Nós criamos. Através dos pensamentos e dos sentimentos e raiva, ódio. Isso é que eu entendo. É sua compreensão, né? Legal. E os demais? Oi? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Muito bem. Físico, mental, social, psicológico. O que mais? O principal é o pensamento negativo, que mais influencia em toda a nossa vida. Pensamento negativo. Tô gostando, hein? Tem as questões de reencarnação, né? De causa e efeito também. Ah, tá. A doença, sobre o aspecto biológico, ela é um mal que lesa o corpo, lesa depois a alma. Seria isso. Tá. Vamos lá, quero ouvir mais. Vocês estão muito elaborados aí nesse conceito de doença, hein? Então, pra gente entender um pouquinho, tudo que vocês falaram é o caminho mesmo aí da reflexão. Mas pra gente entender um pouquinho, a gente tem que entender da onde que a gente vem, né? Que mundo é esse que a gente faz parte e como que esse mundo entende a doença, porque não adianta a gente... isso interfere muito nos nossos conceitos, né? Então a gente faz parte aí da cultura ocidental, né? Um modelo bastante biológico da situação, né? Quando a gente não está passando mal, o que a gente faz? Está passando mal lá. A gente faz o quê? Médico. Procura um médico. E depois? Tratamento. Tratamento. Tratamento é como? Medicação. Medicação. O que mais? Fisioterapia. E diversos. Repouso. E se a gente for num médico hoje, tipo assim, se a gente tiver com uma dor na coluna, a gente for no médico hoje e chega lá e ele falar assim, você precisa fazer meditação. O que vocês fazem quando vocês saem da consulta? Não volto mais nele. Não, eu aceitaria, porque... Meditação para coluna. Claro. Mas você tá com uma dor assim, nível 10. Não, você vai tomar um remédio. Vai tomar o remédio, Vai tomar né? remédio, vai procurar um remédio para parar a dor. Então, depois você vai provoquei meditar. mesmo vocês. Depois você vai meditar. Porque nós estamos mergulhados nesse sistema que valoriza, né, o processo de medicação. E quando a gente busca uma medicação, a gente está buscando o quê? Procurar recuperar a saúde. Recuperar a saúde. Às vezes eu sou paliativa. Só que nós estamos Paliativo. combatendo a causa, né? Não, o sintoma. O sintoma. O sintoma. A gente está combatendo o sintoma. Mas a gente está buscando recurso aonde? A medicina convencional. Mais um pouquinho. A gente está buscando um recurso Material. externo, né? A gente busca recurso externo. E quando a gente fala de saúde integral, de cura espiritual, a gente vai falar muito de recurso interno, né? São esses recursos que vão nos ajudar a chegar nessa meta aí que a gente almeja. E isso vai muito contrário ao que a gente está acostumado. E até porque nós não podemos negar que a gente venha de uma raiz cristã, uma filosofia de compreender a vida muito vinculada ao milagre, né? E isso nos coloca muitas vezes numa posição de passividade. E aí isso também nos impede de atingir essa meta
cura espiritual. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor tudo isso, como que chega lá. Então, Passividade é a gente espera que os outros resolvam o problema nosso, isso mesmo. sem fazermos esforço. Exatamente. O remédio é mais ou menos isso, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui mais pra frente 3 casos comparativos, né? E às vezes a gente toma aquele remédio e fica esperando a cura. E aí eu quero provocar um pouquinho de reflexão nesse comportamento para ver aonde que a gente chega. Então vamos ver o processo, né? Tem a doença e hoje a gente vê a doença ainda como algo muito negativo, né? Nas teorias com outras visões, ela já tem um outro olhar mais espiritual da situação, né? Ela vê como um recurso, e nós, da cultura ocidental, vamos ter que conseguir, aos poucos, introduzir esse novo olhar, né? Porque nós avançamos muito nessa parte da medicina, mas pega a espiritualidade. Nós somos um corpo, um perispírito e um espírito, né? Aí a gente toma remédio que cura só o corpo. E como que fica o perispírito? Como que fica o espírito? Desta forma a gente chega a negligenciar. E como o Cris falou, a gente fica trabalhando só com o sintoma e não vai na causa da situação, né? Então, uma depressão, um câncer ou uma dor na coluna, ele é só um sintoma, né? Alguma coisa tem lá que está alimentando tudo isso e chegar nessa causa que é o nosso grande desafio. E aí, normalmente, a gente, quando tem um diagnóstico, a gente tem uma rebeldia, né? Eu, por exemplo, fiquei gripada ontem à noite. Eu falei, mas justo amanhã que eu vou ter que fazer palestra, né? Então ainda é um movimento que, como se aquilo estivesse nos prejudicando e não como se estivesse nos ajudando. Olha o pensamento que você tinha que ter. Olha, eu sempre gosto, agora vou falar de mim, tá? De pensar assim, o que aconteceu que eu fiquei doente? Tem alguma coisa que desencadeou, não foi à toa. Então, primeiro que você tem que levar na frente, amanhã eu estarei boa. Ah, sim, nós vamos falar um pouquinho disso. Então, assim, quando a gente assume esse padrão de rebeldia, a gente tem um gasto energético muito grande. E esse processo, ele pode muitas vezes permanecer anos e às vezes uma existência inteira. Às vezes a gente nem se dá conta que está rebelde com a situação. Às vezes a gente mascara isso, mas lá na realidade a gente está não concordando com aquele quadro que a gente se encontra. E isso nos impede de aproveitar uma série de coisas da doença. Essa rebeldia podia, na prática, podia ser, por exemplo, o diabético que corre na lata de açúcar? Também. Eu acho que essa rebeldia é muito subjetiva de cada um, né? Tem várias formas da gente não aceitar um diagnóstico. Mas pode ser não fazendo o tratamento adequadamente, né? Se submetendo a riscos maiores. Pode ser com raiva mesmo, propriamente dita. Volta. Se revoltando, se negando às vezes a fazer tratamento, e inúmeras situações. Mas nem sempre, por exemplo, quem se nega a fazer o tratamento está rebelde, pode ser por outros motivos. Então, por isso que eu digo que é muito subjetivo e particular de cada um. Não tem como a gente enquadrar um perfil. Tem que avaliar mesmo cada pessoa em cada situação. Então, a doença, ela é um estímulo da busca à saúde, né? Então, assim, nas leis naturais, a gente conquista as coisas, a gente não ganha, senão a gente já tinha sido criado perfeitos. E não, a gente foi criado simples e ignorantes e estamos aí numa escala evolutiva, né, conquistando essa perfeição. Então a saúde, ela faz parte dessa conquista.
Então a gente tem que buscar, a gente não vai ganhar isso de mão beijada. Então isso é uma ideia, eu acho que muito importante a gente pensar para alguma situação de doença. É um sinalizador apontando que espiritualmente ele não está bem. Né? Aquilo que eu falei quando ele perguntou, onde foi que eu abri essa brecha? Alguma coisa aconteceu que abaixou a minha imunidade, falando de mim, né? Mas normalmente as pessoas são assim, espiritualmente tem alguma coisa que não está bem. Eu acho bem legal citar uma coisa. As doenças começam do espírito para o corpo. Não é do corpo para o espírito. O nosso corpo, ele só reflete o nosso espírito. Então, se a gente quiser trabalhar com as causas, a gente precisa trabalhar com o espírito. Aí a gente vai chegar à cura. E outra coisa extremamente importante, gente, eu acredito muito nisso. Nós, quando fomos criados por Deus, foi nos dado uma série de recursos, né? De potencialidades. A essência divina foi colocada em nós. E uma dos nossos destinos é buscar Deus. Isso é certo. Né? Comparando, por exemplo, com as plantas. O que elas buscam? Sol. E nós, pessoas, seres humanos, buscamos Deus. Então, a qualquer momento que a gente se afaste da divindade, a gente vai ter meios de nos conduzir de volta a Ele. Né? E onde está Deus? Nós somos colocados, está dentro do nosso coração. Exatamente, Deus está dentro de nós. Então, automaticamente, a gente pode entender que quando a gente tem uma oportunidade de se afastar de nós, a gente pode vir a adoecer. Né? Então, se afastar de nós mesmos e se afastar de Deus, que estão automaticamente ligados. Então agora eu vou trazer 3 casos para a gente comparar, tá? Esses casos eu peguei na íntegra no livro, se vocês forem ler depois vocês vão ver que tá bem exatamente como está citando lá. Então assim, tem o caso A, o caso B e o caso C. São pessoas diferentes, mas com um diagnóstico do mesmo tipo de câncer. Mesma intensidade, então tá no mesmo estágio da doença, tá? E o tratamento que vai ser tomado é o mesmo para todos. E uma coisa que ele cita no livro, que é como se fosse o medicamento de última geração para aquele tratamento. Então, é o que tem de melhor no momento. Isso aqui é um caso ilustrativo, didático, tá? Só pra gente, não é real. É só pra gente conseguir entender. Então, vamos lá entender cada caso. Então, o caso A. O caso A é uma pessoa que tem uma postura passiva. O que é ser passiva? Se entrega Se entrega? para a doença. Não luta contra. Pode ser. Acomodado. Mas é mais uma pessoa acomodada, né? Que fica esperando o milagre. Quando o oncologista lhe dá a notícia da doença, ela fica muito triste, desanimada diante da existência do câncer. Então vão observando esses detalhes, que isso é o que vai diferenciar um caso do outro, tá? São pequenas coisinhas que vocês vão conseguir perceber a diferença. Quando o médico diz que há um tratamento novo de última geração e que as esperanças de cura são boas, ela se conforma com a situação e fica aguardando a cura passivamente. Coloca todas as suas expectativas no remédio poderoso. É uma pessoa religiosa, busca também a sua igreja e fica aguardando o milagre acontecer e que ela se livre da doença.
Tempo depois, novos exames. O câncer não progrediu e nem regrediu. Estacionou. Ela se conforma e acha que está assim porque é a vontade de Deus. Acabou. Eu queria pensar um pouquinho junto. Gente, nesse momento não é julgamento, tá? É uma análise da situação. Como eu falei, isso aqui não existe, é uma suposição. O que vocês acham desse perfil aqui? É o perfil propício para a instalação da doença. Propício Para a para... instalação. Vai ficar estacionado. A doença ficou como ela pensa. Uhum. E o que chama atenção aqui nos detalhes? Desânimo, a passividade. Desânimo, passividade. Só no momento de falar que está estacionado já é um grande remédio para... Na verdade, ela quis isso. Internamente, ela almejou, porque ela Nossa, você tinha um falou a chave. Fala de novo. Ela quis isso, porque ela pensou isso, né? A partir do momento que ela não pensou em melhorar, ela ficou estacionada. Gente, nosso pensamento tem poder. Jesus já nos dizia isso, né? Ele trouxe duas coisas, aliás, trouxe tudo de importante, mas duas coisas que eu quero frisar aqui. Em nenhum momento ele falou que para a gente ser curado a gente tinha que ser passivo. Todos os ensinos dele, ele sempre trouxe que a própria pessoa se salvou, né? Então eu acho que é bem legal a gente destacar isso. E o outro ensina... Ih, já passou, daqui a pouco volta. A sua fé. A tua fé. Agora é a fé te curou, né? Vai e não erre mais. Né? Isso, mas tem outra E quando coisa. uma pessoa tem uma doença provocada por algum espírito, ele joga uma coisa negativa ao espírito, de doença contra a pessoa, quando faz medo para ela fica com medo e dá poder para o mal, dá medo para o mal, dá poder para o mal, e deixa se impressionar com o mal e fica com medo do mal. Posso falar? Pode falar. Se eu entendi, daí o senhor me diz se está certo. Tá. O senhor está querendo dizer quando acontece da pessoa adoecer porque um espírito influenciou negativamente? Provoca a doença na pessoa. O espírito provocou a doença. Muito boa pergunta. Gente, isso pode acontecer? Se a pessoa der... Tem razão, né? Permissão, né? Sim. Então, vocês estão me dizendo que a gente pode adoecer porque um espírito está nos influenciando. Isso, se a gente for ler as obras básicas, está correto, né? Isso realmente pode acontecer. Só que eu quero ir um pouquinho antes. Para o espírito chegar a vir nos influenciar, qual que é a responsabilidade? De quem é? Nossa. Se ele está conseguindo chegar ao ponto de nos influenciar a ficar doente, é porque a gente se sintonizou mentalmente com a pessoa e automaticamente está permitindo que ela nos adoeça. Então nós estamos sendo parceiros aí nesse processo de adoecimento. Então não podemos dizer que a gente está adoecendo por causa do espírito, né? A gente está adoecendo porque a gente está deixando, porque a gente pode interromper esse processo. Claro que é uma situação, às vezes, de obsessão, que não é uma coisa assim simples de uma hora para outra, é todo um processo mesmo que vem acontecendo, mas eu acho que é legal a gente frisar que a gente sempre tem a nossa parcela de responsabilidade. Aquele irmãozinho talvez nem tenha consciência do que está fazendo. E talvez nem nós mesmos tenhamos consciência que a gente está deixando nos influenciar, né? Mas isso não tira a nossa responsabilidade, né? Jesus nos disse, orai e vigiai. Ele já nos deixou os ensinamentos, os recursos para que isso não viesse a acontecer. Mas Jesus não responsabiliza uma pessoa pelo erro da outra, né? Quando a gente quer responsabilizar a outra pessoa considerada doente, fraca, indefesa, pelos seus erros. Que ela pague por ele, transmite falsa aparência para ela.
Sim. Ninguém vai pagar pela dívida do outro, tá certo? A gente só vai arcar com as nossas dificuldades, com os nossos erros, né? Eu não vou pagar pelo erro do meu esposo, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, não. Eu arco numa encarnação pelos meus próprios erros. Quando acontece um processo de obsessão, eu tenho a minha parcela de erro, entendeu? Então eu vou pagar pela minha parcela. O outro vai chegar um momento que vai tomar consciência e vai ter que reparar aquele erro que ele está fazendo e ele está arcando com a parte dele. Ele também vai arcar com a parte dele quando chegar o momento dele. Mas cada um vai separar o teu e vai levar a tua cruz. Ninguém pega do outro. Deu para entender? Eu digo uma verdade, a tudo diz assim, que todo mundo gosta de censurar os outros, mas carregar a cruz dos outros carrega é difícil. Ah, eu concordo. A gente às vezes julga muito o outro, né? Mas não sabe o que o outro já passou para chegar até ali, né? Porque quando uma pessoa julga mal a Deus, quando a outra faz as coisas, diz que é Deus que está fazendo, sendo imperfeita, quando pecadora se julga Deus, se julga Deus, se julga perfeita. Na verdade, isso é uma maneira infantil da gente entender as coisas, né? Quando a gente ainda não tem um amadurecimento para conseguir entender a nossa responsabilidade sobre uma situação, a gente às vezes julga o outro. E aí, numa situação de doença, a gente julga Deus, né? Porque foi Deus que deixou eu doente. Deus que quis, né? Isso, Deus que quis, como está aqui, ó. Porque é a vontade de Deus, né? Isso aqui é tirar a responsabilidade desse processo de doença totalmente de você. Então, eu não tenho nada a ver com isso, apareceu, foi Deus que me deu, Ele que resolva. Né? Por isso que é uma postura passiva, é aquela pessoa que não consegue assumir a tua parte. Então eu fico esperando acontecer. Agora vamos ver outro caso? Caso B. Caso B. Então o caso B, quando ele recebe o diagnóstico, fica extremamente revoltado. Dá para entender o revoltado aqui, né? Por que comigo, né? Sim, não concorda, não aceita. Aí ele vai levar duas coisas. Se ele for um elemento que está em condições encarnado e levando o pensamento no nosso Mestre Jesus, na espiritualidade, ou seja, na sua devoção, vamos tirar porque às vezes ele não tem na sua devoção. Então aquilo para ele tem que ser natural, vai ajudar a recuperação dele. Mas se ele fazer o inverso, então ele vai ficar abatido, vai ter seus problemas. Mas com aquilo, se ele encontrar um colega, um amigo, um parente mesmo, que dá uma injeção de ânimo, ele cresce. Nós nunca podemos chegar no cara que está com problema e dar uma injeção de desânimo. Tem que ser de ânimo, mesmo que ele esteja condenado a partir. Mas nós temos que dar que a morte não existe para ninguém. Bem legal que o Elias está falando. Né? Quando a gente está no papel de fora, a doença não é com a gente. Dá pra fazer alguma coisa? Não. Dá pra falar, você vai morrer. Tipo assim, meu vizinho aconteceu isso e morreu. Isso é bem comum, né? Prova é essa moça aqui que trabalhou 11 meses lá no hospital Erasto Guedes, foi voluntária. Pergunto pra ela se vale a pena ou não. Vale a pena, né? Muitos. Dá pra gente ajudar sim. Mas como eu falei, ajudar, só que jamais a gente vai conseguir fazer a parte do outro. Né? A gente pode ser um motivador do outro, um incentivador, um mediador da situação, mas o outro só vai receber aquilo e aceitar aquilo se ele quiser. Isso eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente quer ajudar, a gente vê que o outro está numa situação difícil e a gente quer de qualquer forma que a pessoa entenda o que você está querendo dizer, só que às vezes ela não consegue entender. Porque esse conhecimento, gente, como eu falei lá no início, ele não tem como vir de fora para dentro.
O conhecimento vem de dentro para fora. E até a compreensão da situação, ela tem que surgir de dentro para fora. Porque se vier de fora para dentro, a pessoa não entende, porque ela não consegue compreender, porque está faltando alguma etapa nesse processo, alguma vivência que vai levar ela àquela compreensão. E aí a gente não vai conseguir impor nela a nossa forma de olhar, né? A gente consegue até colocar para tentar ajudar a fazer ela percorrer esse caminho, mas esse caminho vai acontecer quando ela quiser, no momento dela e não no nosso. Então é um papel um tanto difícil estar de fora, mas extremamente necessário, né? Estar com um diagnóstico, por exemplo, aqui de câncer é um momento muito difícil, né? As pessoas, quem já teve a oportunidade de ficar perto, passa por diversas situações extremamente profundas, e ter uma pessoa apoiadora ali do lado vai fazer muita diferença. Então, se a gente puder ser essa pessoa, é ótimo. E se a gente conseguir ser essa pessoa ainda respeitando o tempo do outro, vai ser melhor ainda. Mas vamos voltar aqui a esse caso, porque esse caso já está determinado, né? Então, ele acha que a vida acabou, mesmo quando o médico diz que as chances são boas. Quando o médico recomenda o tratamento com um medicamento potente, pergunta sobre os efeitos colaterais, as reações adversas. E é exatamente isso que acontece com o caso B. Ele tem mais reações que a média dos demais pacientes. Então, olha, até isso tem a ver com a subjetividade de cada um. Não existe a regra, gente, nos tratamentos. É individual. Como esse caso aqui são tudo igual, e o final deles vão ser todos diferentes. Porque tem a ver com a forma que as pessoas estão encarando o fato. Alguns amigos recomendam que é importante nessas horas uma religião. E recomendam um centro espírita bem orientado para que ela possa receber passes e auxílio fraterno. Ela vai a contragosto. Depois de 2 semanas deixa de ir ao centro porque não adiantou nada. É na hora as coisas, né? Que é na hora, é boa. Milagre. Isso mesmo. Após o tratamento, novos exames. Aí houve um aumento no tamanho do tumor, apesar de todo o medicamento, e que isso não é usual. Normalmente não é esse o padrão que acontece, mas nesse caso aconteceu. O que aconteceu aí de diferente? Pessimismo. Pessimismo, acho que ficou bem claro, né? A falta de esperança, né, gente? A revolta e o acreditar, né, que pode curar. A mesma coisa, gente, o passe aqui. Se você entrar lá totalmente descrente que aquilo lá não está acontecendo nada, não vai acontecer nada, né? É de cada um mesmo a vivência do passe. Agora, se você entra receptivo, com o pensamento em sintonia, você vai absorver ao máximo, né? E aí tem os intermédios. Então, é a mesma coisa no tratamento. Se a pessoa não está acreditando naquilo, a chance daquilo não dar certo é grande. Nessa hora aí entra a fé, né? Por exemplo, se eu tomo esse gole d'água, vai me curar. Foi a tábua, mostrar aquela fé, aquela palavra positiva que você levou e alguém superou que você nem pensava no mundo. Então vem sua recuperação. Isso aí, senhor Elias, já vou falar da fé. E o caso C? Tem um perfil mais equilibrado e proativo. Sabem o que é proativo? Colabora. Participativo, que não fica só esperando. Faz junto, colabora. É a sua parte. Isso. Quando recebe a notícia do câncer, fica chocado, mas logo se recupera, pergunta das possibilidades, e quando o médico diz que as possibilidades de recuperação são boas, com um novo tratamento, diz que isso vai acontecer com ele, que tem certeza que vai se recuperar totalmente. Seja otimista. Otimista. Eu acho que tem uma coisa bem importante, né? Não negou a doença nesse perfil, né?
Tipo, a doença é minha, daqui que eu vou ver o que dá pra fazer com ela. Os outros perfis, houve um distanciamento, né? Ah, isso aqui não me pertence, não faz parte de mim. Então, isso é uma coisa pra gente pensar. Posso falar uma coisinha rapidinho? Claro. Vocês conhecem o Oscar do basquete, não conhece? Sim. Lembra do câncer dele? Sim. Câncer de cabeça, de crânio. E quando a doença surgiu, eu vi uma reportagem, o fez uma entrevista com ele, e ele falou assim, isso aí não é comigo. A primeira coisa que ele falou assim, isso aí não é comigo, eu não tenho nada. Sabe, isso vai sair e acabou. Sou otimista que vai desaparecer, que isso não é pra mim. Sabe? E hoje você vê o Oscar tem um programa de televisão, né? E ele faz entrevista com as pessoas. Está aí contando sua história. Quando vai se submeter à quimioterapia, vê o medicamento como um poderoso auxiliar para ele obter a cura. Imagina o medicamento penetrando no tumor, dissolvendo-o completamente. Tem confiança plena de que isso está acontecendo. As suas reações ao tratamento são mínimas. Já tem a diferença do outro lá que teve um monte de reação, né? Se torturou. Sim. E foi uma escolha de cada um. As diferenças da situação. Já era uma pessoa religiosa, intensifica mais a sua busca de espiritualidade e religiosidade. Reflete acerca do significado daquele câncer em sua vida. Torna-se uma pessoa mais humana, mais compassiva e amorosa, devido ao momento doloroso. Então, olha só, aqui eu acho que é bem legal falar também. Porque houve uma transformação, né? E uma ação. A pessoa não ficou parada, ela pensou, refletiu e fez uma mudança. Ela sentiu a necessidade de fazer essa mudança e agiu. Ela não ficou parada, ela botou suas energias em movimento. Utiliza-se da oração, meditação, principalmente nos momentos de dor e da quimioterapia. Nos novos exames, ao término da quimioterapia, a ausência do tumor. E aí, gente, o que nós vamos concluir nisso? Eu trouxe 3 casos, com o mesmo diagnóstico, as mesmas situações, mas com finais diferentes. O que dá pra gente fechar? Nós temos o livre-arbítrio para escolher como vai se proceder. Muito boa essa. Fé te cura. A sua fé te cura. Nós vamos chegar lá na fé. Mas o livre-arbítrio acho que é legal frisar também. Nós temos essa oportunidade de escolher como vai gerir nossa própria vida. E Deus respeita muito isso. A única coisa que é a lei de causa e efeito, né? Tudo que a gente faz, a gente vai ter retorno das consequências disso. Mas as nossas escolhas são extremamente respeitadas. Faz parte da lei natural. Eu, Michele, nesse caso, eu falei dela quando ela trabalhou de voluntária, né, bem rapidinho. A pessoa que recebeu ela lá no hospital, que já era voluntária também, estava contando a história para ela. Eu tive um câncer, né, a pessoa dizendo, né, uma senhora, eu tive um câncer e o câncer era muito invasivo, né, muito terríveis, e o médico me deu 6 meses. O médico foi bem positivo, 6 meses, não passa disso. Aí ela falou assim, sabe que já faz 6 anos que eu estou aqui, que eu decidi, se eu tinha só 6 meses, então eu vou aproveitar esses 6 meses para ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema. Tá? Me dedicar a essas outras pessoas. Aí já fazia 6 anos que ela estava trabalhando dedicada a outras pessoas que tinham o mesmo problema dela. Estava se sentindo bem melhor. Isso é bem legal a gente entender também, que eu queria traz. Aqui que você falou aqui, né? Reflete acerca do significado, tal, torna-se mais compassiva, amorosa, devido tal. Fez uma mudança, né? Mas é bem legal a gente pensar que a gente
nasce com um planejamento reencarnatório, mas as coisas acontecem aqui conforme a gente escolhe, conforme a gente dá conta, conforme a gente reage. Então, não existe uma reencarnação totalmente programada. A gente nasce e as coisas vão acontecendo conforme acontece e as consequências disso também. Então, por exemplo, alguns planejamentos reencarnatórios, estudos que eu já tive oportunidade, então a pessoa, tipo assim, nasceu predestinada geneticamente, lá quando vai ser criado esse corpo, ele já veio preparado para, com 35 anos, desenvolver a doença X. Só que ele só desenvolveria se ele tivesse tomado um rumo Y da vida. Então não era determinado. Se ele tomasse o rumo A, ele não teria a doença. Mas se ele tomasse o Y, ele iria ter a doença. Então isso é bem interessante, né? Para a gente pensar que a gente é o gestor da nossa vida. Não tem como jogar responsabilidade em ninguém. Tudo que nos acontecer, e muito provavelmente foram escolhas nossas mesmo lá antes de reencarnar. Porque esse planejamento reencarnatório acontece junto com a gente. Né? E eu acredito que a gente já está no estágio que a gente participa sim. A gente não lembra. Mas se a gente tiver um contato consigo mesmo grande, tiver os momentos de reflexões e meditações, a gente vai trazer para a consciência os nossos planos divinos de acertos. Né? Ninguém nasce para errar. A gente nasce para acertar. Ninguém nasce para sofrer. A gente nasce para amar. O sofrimento é uma escolha nossa, pelas escolhas erradas que a gente tem. Eu vou pular aqui, que isso aqui é uma pesquisa, o resultado dessa pesquisa. E aí vou falar um pouquinho das terapias que nos trazem a saúde. A primeira coisa, gente, é o que eu falei para vocês, a gente nasceu para amar. E aí esse é o grande exercício, amar a nós mesmos, primeiramente, amar ao próximo e amar a Deus. Né? E, na verdade, Deus está misturado quando a gente ama a nós mesmos, quando a gente ama o próximo, né? Então a gente precisa vibrar o amor. Quando a gente está em sofrimento, está no processo de doença, a gente está em desamor com a gente mesmo. Então simplesmente é a falta do amor. É sinal que a gente precisa começar a vibrar amor. Né? E isso, infelizmente, o estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente não está tão habituado a vibrar quanto a nossa tendência de vibrar negativamente é muito maior. Mas a gente tem a essência do amor em nós. Quando a gente foi criado, está lá. É só acessar. Não precisamos nem correr atrás. Só que esse acessar depende da nossa escolha. Então, quando a gente estiver no estágio de doença, vamos tentar fazer esse exercício de se amar, de pensar em amor, e vocês vão ver como, com certeza, os resultados serão diferentes. E junto a isso, a fé, que já foi falado, né? A gente não pode abrir mão da fé. A fé, ela também foi desvirtuada aí pela nossa cultura, né? A fé não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa, construtiva. E a gente ainda tem um perfil mais parado, mas a fé move montanhas e a gente precisa aprender a usar esse recurso. Né? A nossa fé nos cura, não foi isso que Jesus disse? Então, se pensar, a gente não precisava nem de outro. É só o trabalho que Jesus fez, você atendia a pessoa, ficava assim, e falava, tua fé te curou. Então é a fé, mas não é assim. Ele fez a parte dele, mas se você rejeitou tudo, você continua do mesmo jeito. O outro item aqui é perdão. Eu não tive a oportunidade de falar muito hoje sobre a nossa constituição espiritual. Nós somos pura energia.
E os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são energias, elas fazem vibrações no nosso espírito, e automaticamente ainda temos o perispírito, né? Então, se a gente vem a desenvolver, por exemplo, uma doença no estômago, de alguma forma, e não foi de uma hora para outra, as energias que representam essa parte no nosso corpo espiritual ficou desequilibrada, né? Desequilibrada é quando ela fica densa, pesada. Quanto mais leve fica, mais equilíbrio a gente se encontra. Quanto mais pesada, mais densa, a gente está em desequilíbrio. Então, aquilo é essa energia pesada que constitui nosso corpo espiritual, que vai ao longo do prazo, porque não é numa noite que isso acontece, vai transformando o nosso corpo. É aquela energia, né? Então, para a gente chegar na cura, a gente tem que trabalhar essa energia densa. E essa energia densa te constituiu da onde? Da nossa mente. E quem pensa é o espírito. Então é lá que a gente tem que começar. Na nossa mente a construir um ser saudável. E às vezes a gente tem essa energia densa porque a gente não consegue perdoar, né? Esse é um dos grandes motivos. Quando eu falo perdoar, eu trago junto a culpa e o remorso, né? Quando a gente comete erros, a gente arca com as consequências daquilo. E às vezes não, sempre elas resultam em energias no nosso corpo. Então elas vão refletir nas doenças, e aí para a gente curar a gente tem que conseguir exercitar o perdão verdadeiro. E o perdão vai na questão do outro, lógico, né? Porque às vezes a gente fica guardando rancor por algo que aconteceu, seja o que for, mas a maioria das vezes é com a gente mesmo. Nós somos duros com nós. Nós nos culpamos muito, nos pesamos muito. Essa forma de julgar o outro que a gente tem, sabe, bem pesada, que a gente vive na nossa sociedade, a gente faz com a gente. A gente julga a gente, isso inconscientemente. E aí, para a gente conseguir se livrar dessa densidade, dessas energias pesadas, a gente precisa se perdoar, né? E pode ter certeza que qualquer diagnóstico por trás tem uma história. Nada acontece do nada. Tudo tem um porquê. Às vezes são histórias dessa vida mesmo, às vezes são histórias de outras vidas, às vezes de 10 vidas. Mas podemos pensar que muitas delas é dessa vida mesmo. A gente gosta de pensar que é de outra vida, que é mais um mecanismo da gente empurrar. A outra vida não lembra, não tem consciência, né? Mas isso também é um mecanismo de fuga. Mas a maioria delas é aqui, né? Porque quando a gente renasce com a oportunidade de transformar aquele erro, né? Se a gente errou lá de uma forma que a gente vem para reparar, a gente vem para pagar o mal com o bem. Se a gente está num processo de sofrimento, porque a gente escolheu esse caminho, podia ter sido outro, né? Como ele citou o exemplo, que ela escolheu viver os 6 meses ajudando o próximo e está aí até hoje. Então são as nossas escolhas. Esses processos às vezes acontecem no inconsciente, mas quando a gente quer fazer esse processo de mudança, a gente consegue trazer bem gradativamente esse conhecimento para a consciência, para que a gente faça essas transformações. O outro recurso aqui, a meditação. Então é extremamente importante a gente utilizar esse recurso. A meditação é um momento que a gente
olha para nós. É um meio da gente conseguir conversar com a gente mesmo, né? Porque no dia a dia, o tumulto é tanto que às vezes a gente não consegue se olhar. E aí na meditação a gente consegue voltar a olhar para nós, ver o que está acontecendo. Também não é de uma hora para outra, hoje eu vou meditar. Nunca fiz isso. Não vai ser 1000 maravilhas, gente, é um exercício, tudo é gradativo. Então hoje eu vou começar a meditar, né? Eu vou conseguir ficar 5 minutos quietinho, às vezes só ficar em silêncio já é a primeira coisa. A gente tem dificuldades de silenciar o nosso ser, silenciar a nossa mente, né? A nossa mente não para de pensar. Então a meditação, ele é um exercício de pacificar o nosso ser, ajustar a nossa mente para fazer as reflexões necessárias. Então, ela é um grande recurso de cura. E nem precisa de muita coisa, né? Só precisa do desejo e da disposição de fazer. Então, assim, não é só para quando a gente está doente, não. Porque a gente pode também prevenir doenças, né? A gente não precisa esperar ficar doente para fazer um processo de autocura. A gente pode trabalhar com as nossas predisposições, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente tem a tendência aqui, ali ou lá. Então a gente pode sim já trabalhar na meditação e através da meditação a gente vai se conhecendo, sabendo os nossos limites, as nossas dificuldades, as nossas necessidades de mudança, para que caminho seguir. E quando associado à oração, então, aí, gente, é infalível se realmente a gente faz de coração. Né? A oração é um momento que a gente fala com Deus. Deus habita em nós. Só que a gente só sintoniza com Ele quando a gente quer. Ou se a gente viver em plenitude, o que ainda é um grande desafio para todos nós. Então, esse momento de oração ele é fundamental também para que a gente renove as energias, a esperança, a fé, está tudo interligado. Aqui, didaticamente, está meio separado, mas na prática, quando você medita, você está exercitando o perdão, a fé, o amor, a oração. Quando você está exercitando a fé, está tudo junto. Não fica uma coisa separada da outra. Então esses são os recursos que eu trouxe para a gente pensar mesmo. É um pouco diferente dos remédios que a gente está acostumado, né? Mas são infalíveis, dá certo. E é difícil essa mudança, né, gente? Eu trabalho na saúde e eu vejo que se o médico não passa remédio, as pessoas saem muito bravas e querem consulta com outro médico. Porque a gente está acostumado a recurso externo. Mas tudo isso é recurso nosso, que a gente não precisa nem do outro. Claro que, gente, às vezes a gente está na parte da oração um pouquinho mais falho, assim, tá um pouco distante. Não custa nada vir no centro, aqui é um lugar de acender a oração, né? É um meio que vai nos ajudar a acender isso e fortalecer para que lá fora a gente consiga fazer sozinho, né? O perdão, às vezes, aí numa terapia, às vezes a gente não se dá conta do problema, aí você procura uma terapia, ou a própria autorreflexão, né? É que às vezes a gente não está amadurecido o suficiente, precisa ouvir do outro, né? Então ajuda nesse sentido. A meditação, hoje com o recurso da internet, a gente só entra lá na internet, no YouTube, tem muitas meditações. O Divaldo Pereira Franco tem várias visualizações terapêuticas que ele fala de cura. Então é bem legal, tem umas que são mais curtinhas, de 20, 30 minutos, e umas mais longas. Mas vale a pena se a gente quer se aprofundar nesse item. E tem outras inúmeras aí formas de aprender meditação fora, né? Todas são válidas, desde que você entre em ação. E a fé, então, gente, às vezes a gente precisa passar por uma situação para valorizar essa fé que às vezes está apagada. Às vezes é para isso que vem o problema, para acender a fé. Gente, e o amor é infalível, não tem outra saída, é só
É só através do amor que a gente vai chegar em algum lugar, né? Ele é certeiro, não tem erro. Quem está no caminho do amor vai acertar sempre. O amor verdadeiro, não aquele interesseiro de troca, isso não é amor, isso são outras coisas. Então eu digo amor na sua essência. Gente, é isso. Vocês querem fazer uma pergunta, alguma colocação? Eu ia te perguntar, mas eu acho que praticamente já respondeu. Eu ia te perguntar assim, por exemplo, tu falou das reações, né? Do apático, do motivado, etc, etc. E os traços de personalidade? Porque às vezes as reações são dos traços de personalidade, né? Mas mais adiante tu acabou falando que é possível mudar devagarinho esses padrões de personalidade. Sim. São formas de... As reações vão estar ligadas à personalidade. Mas podem ser mudadas. Devem ser mudadas. Aqui nada é fixo. Essa ideia de que eu sou assim, nasci assim, no espiritismo não cabe. Aqui nós estamos em processo de transformação e mudança sempre.